tarde, que nós chamamos de Tarde da Bênção, Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, lembrando os irmãos que eu falei que nós vamos estar olhando para esse texto aqui, né, com a seguinte visão: sob a direção do Espírito Santo de Deus, isto é, nós estamos sempre sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos dar sempre ouvidos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar a nós e também falar através de nós, porque nós também somos instrumentos de Deus para levar esta palavra para alguém, né? E muitas vezes você vai conversar com uma pessoa e você nem sabe por que você tocou naquele assunto, né? Ele diz: mas por que será que eu falei isso para essa pessoa? Será que ela não vai ficar chateada? Será que ela não vai ficar triste? Mas não foi você, né? É que o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você não pôde deixar de falar sobre esse assunto com essa pessoa. Por quê? Foi algo que Deus tocou no seu coração para você falar para essa pessoa. Às vezes é uma palavra até que agradável, mas às vezes não é uma palavra muito agradável, mas você tem que falar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te dirigiu, te orientou a falar isso. Nós vemos os profetas. Os profetas, quando eles falavam, tinham palavras boas, mas também tinham uns puxões de orelha de vez em quando, né? E na profecia tinha sempre dois aspectos, né? Que era a denúncia, porque o profeta chegava: ó, vocês estão errados nisso, nisso, naquilo. E aí ele dizia: ó, vai acontecer isso, isso e isso. Por isso vocês tratem de se consertar com Deus. Atos capítulo de número 8, Atos capítulo de número 8, do verso 4 ao 8. E depois o 26. E o 26 nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento de Felipe com o eunuco aqui, quando ele vai pregar o evangelho. Mas Atos 8, de 4 a 8, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E o verso 26, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Jesus veio, entregou a sua vida lá no Calvário por amor a nós, né? Como homem, ele foi morto e sepultado, mas como Filho de Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, né? Apareceu para muitas pessoas, com o objetivo de confirmar para muitas pessoas que ele havia ressuscitado, que ele era o Filho de Deus. E que ele ressuscitou porque ele havia dito que isso aconteceria com ele. E os discípulos precisavam ter isso, essa confirmação dos seus corações, e as pessoas também que tinham ouvido a respeito do Evangelho terem essa confirmação. E Jesus então ressuscita e aparece a eles. E depois de aparecer a eles, em vários momentos, e a muitas pessoas, Jesus diz para eles: vocês vão lá para Jerusalém e vão aguardar até o dia de Pentecostes, isso é, 50 dias depois da ressurreição, aconteceu o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Jesus disse para os discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então ele precisava ir para o Espírito Santo vir. Então ele ressuscita e ele volta para o Pai, e aí então o Espírito Santo de Deus vem para estar com a igreja, para cuidar da igreja e para dirigir e orientar a igreja, convencer o pecador do seu pecado, quando os discípulos, quando nós estivemos pregando. E aconteceu, amados irmãos, que eles foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. Todos eles ficaram muito animados, muito alegres, muito felizes com a palavra do Senhor nosso, porque cumpriu-se a palavra de Deus.
Olha só, Deus prometeu que enviaria do seu Santo Espírito, e lá em Atos 2, né, registra, e Deus enviou o seu Santo Espírito. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto diferente agora. Eles começaram a ver que eles estão vivendo diferente, que o sentimento deles, quando eles estavam com Jesus, era que eles olhavam para Jesus e viam a presença gloriosa e o poder de Deus em Cristo Jesus. Mas agora, com a vinda do Espírito Santo de Deus, eles começam a sentir essa presença na vida deles. Eles começam a perceber que existe poder na vida deles, que eles estão diferentes daquilo que eles eram, porque eles andavam com Jesus, Jesus tinha o Espírito de Deus, mas agora não, agora eles têm o Espírito Santo de Deus, então eles se sentem diferentes. Aqueles discípulos, como um Pedro, que negou Jesus, agora ele tem coragem de enfrentar as pessoas e dizer: não, esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele é o Filho de Deus. Aqueles discípulos que estavam lá com medo, né, escondidos, agora eles saem para pregar. O texto que nós lemos assim, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte. A perseguição veio à igreja. Assim como eles tentaram matar Jesus para destruir o evangelho que o Senhor havia trazido de salvação sobre a face da terra, agora eles querem destruir aqueles que estão pregando esse evangelho. E quem está pregando esse evangelho? Os discípulos de Cristo Jesus, a igreja primitiva. Então agora o que eles fazem? Eles querem perseguir essa igreja, eles querem destruir essas pessoas que creem nesse evangelho. E o que acontece? Quando vem a perseguição, cada um vai para um canto, cada um sai para um canto. Por quê? Eles não podem morrer. Eles precisam sair para pregar o evangelho, porque quando Jesus esteve com ele depois da ressurreição, disse para eles: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então agora era a hora deles saírem, e eles se sentiam cheios de poder agora, então eles tinham que sair para pregar o evangelho, porque agora eles sabiam que eles estavam preparados para pregar o evangelho. Então os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então eles saíram: olha, Maria, você vai para lá, né? A Sônia vai para lá, né? A Dona Edith vai para lá, né? O Reinaldo vai para lá, seu Ivo vai para o outro lado, cada um vai para um canto, e nós vamos pregar o evangelho aqui nessa cidade. O que nós não podemos é ficar parados aqui e esperando a morte chegar e a perseguição chegar. Vamos sair e vamos pregar o evangelho. E todos saíram pregando o evangelho, né? Por toda parte. E aqui Atos registra Felipe. No versículo 5, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então Felipe foi parar onde? Em Samaria. Felipe foi parar justamente em Samaria. E ele começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo ali em Samaria, que são dos samaritanos, aqueles que não gostavam de Jesus de forma nenhuma, não? Eles eram samaritanos. Mas Felipe desceu para Samaria, e ali ele foi anunciar o evangelho, e ele pregava, e multidões começaram a ouvir o evangelho, né? E a Bíblia diz que unânimes, todos eles entendiam a pregação de Felipe, entendiam o ensinamento de Felipe, né? E aceitavam a Jesus, e recebiam Jesus como Salvador da vida deles, e começaram a seguir o Evangelho através de Felipe. E por que eles começaram a crer em Felipe e na pregação de Felipe? Lá no versículo 6 diz assim: as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Então eles ouviam a palavra. Olha, que boa esta palavra que Felipe está pregando sobre Jesus, porque realmente ele veio, ele demonstrou o seu amor para com as pessoas, ele recebeu as crianças, ele curou os enfermos, ele libertou os que estavam escravos do inimigo, ele trouxe salvação e vida eterna, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então essa coisa lá que existe, vida depois da morte, é sério, porque Jesus ressuscitou. Então um dia nós vamos ressuscitar também. E eles começaram a crer, ouvir e crer nessa palavra. Mas também Felipe, por estar cheio do Espírito Santo de Deus, ele fazia muitos sinais, né? Ele fazia muitos sinais. Muitas pessoas eram libertas de espírito maligno, né? E saíam gritando.
onde ele chegava, os espíritos malignos saíam gritando, né? E iam embora. Outras pessoas eram curadas, né? E houve uma grande alegria naquela cidade. A cidade estava muito feliz com o Felipe ali. Por quê? Havia paz na cidade, né? Havia paz na cidade. O mal não estava mais dominando ali na cidade. A palavra de Deus tinha ganho o coração de muitas pessoas, né? As pessoas estavam temente a Deus. Então estava um ambiente gostoso ali na cidade para viver, e Felipe estava muito bem ali. E poderia ficar durante muito tempo ali. Mas Felipe estava não para servir a ele mesmo, ou para cuidar somente da sua própria vida. Ele estava para servir ao Senhor. E como ele estava muito bem ali, numa igreja bastante grande agora, né? O Espírito Santo de Deus chega e fala para ele, através de um anjo, lá no versículo 26. Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O que eu quero destacar aqui com os irmãos, né? Que Felipe estava muito bem, uma igreja grande, as pessoas acreditando na sua pregação, andando junto com ele. Já tinha com certeza muitos pregando o evangelho junto com ele. E ele certamente ficava muito bem ali, porque as pessoas cuidavam muito bem dele. Mas o Espírito Santo de Deus chegou e disse a ele por intermédio de um anjo: dispõe-te e vai para o lado sul. Coloque o seu coração, tira o seu coração da cidade, tira o seu coração de tudo aquilo que você já fez aqui, tira o seu coração dessas maravilhas todas que você está vendo aqui, e vai para o lado sul, que desce de Jerusalém a Gaza. E este caminho se acha deserto. Você já imaginou? Você pegar uma pessoa que está pregando, e pregando muito bem, está ensinando e ensinando muito bem, e colocá-lo num lugar deserto? A nossa visão, nós deveríamos pegar Felipe e colocar Felipe numa cidade muito grande, onde tivesse muita gente, para ele evangelizar muita gente, para ele falar para muitas pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus não. Deus mandou ele para um lugar deserto, pregar para uma pessoa só. Certamente que como pregador, para um pregador não era uma coisa muito boa, né? Principalmente hoje, né? Imagine você hoje, esses grandes pregadores aí. Você chegar, está acostumado a pregar para aqueles auditórios enormes, né? Para aquelas multidões, e fala para ele: ó, hoje você vai pegar numa igreja pequenininha, lá numa cidadezinha, né? Do interior, lá, né? O povo lá nem anda de carro, só anda de carroça, né? O pessoal tem uma vida muito simples, muito humilde, né? Eu ir lá pregar num lugar desse? Estou acostumado a pregar para multidões, estou acostumado a pregar em igreja grande, com ar-condicionado, né? Olha que gostoso, né? Com caixa de som assim, né? Bonita e tal, né? Eu não quero ir para um lugar desse não, eu quero ficar, né? Mas Felipe não tinha o coração voltado para o seu ego, não tinha o coração voltado para a igreja grande, para grandes eventos, para grandes milagres, que ele mesmo tinha feito. Mas o coração dele não estava nisso, porque ele sabia que tudo isso que acontecia era para a glória de Deus, era para que as pessoas acreditassem no Evangelho, era para que as pessoas se convertessem, e não para que ele fosse visto como o grande pregador Felipe, ou o grande evangelista Felipe. Porque na verdade, irmãos, não existe diferença entre você e eu, ou entre você e qualquer pastor ou ministro do Evangelho que você conheça sobre a face da terra. Me permita aqui, para os católicos, Papa. O Papa não é diferente de mim, não é diferente de você, não é diferente. Por que motivo? Porque ele é um homem como nós. Os pastores, os bispos, são todos iguais a nós, e todos nós temos o mesmo ministério,
Qual é o ministério que nós temos? O sacerdócio universal de todos os crentes. E qual é o sacerdócio universal de todos os crentes? Todos nós fomos chamados em Cristo Jesus para falar do Evangelho de Jesus Cristo. E a todos nós, segundo a Bíblia, foi dado a beber de um mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus que atua, né, que atuou no Felipe, é o Espírito Santo de Deus que atua em mim, que atua em você hoje. O mesmo poder que estava sobre Felipe está sobre mim, está sobre você hoje, para nós pregarmos o Evangelho. E aquilo que Deus nos der é para que nós usemos para que as pessoas entendam, compreendam o Evangelho e se convertam. Então Felipe, quando ele ouviu esse recado de Deus, ouviu o anjo falando com ele, imediatamente ele se levantou e foi. Não chegou lá e foi pedir: irmãos, olha, eu tenho que ir embora, então agora, né? Vamos ver o que vocês podem me arrumar aí, porque eu quero ir embora, mas eu preciso de levar algumas coisas daqui, porque eu consigo algumas coisas aqui. Não, simplesmente ele pegou a sua mochilinha, ele botou a sua mochilinha nas costas e ele foi. Ele foi pregar para uma pessoa só, para o eunuco, né, oficial da rainha da Etiópia. Ele foi pregar para essa pessoa tão somente. E essa pessoa se converteu e se tornou também um grande missionário, primeiro missionário na África. Foi esse etíope. E depois que Felipe pregou para esse homem, batizou esse homem e enviou esse homem, o Espírito Santo de Deus o arrebatou e o levou para um outro lugar também, né? Lá no versículo de número 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. E Felipe foi pregar para outros lugares, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos, amados irmãos, que nós somos, primeiro, que nós somos servos do Senhor, e que nós estamos sob a direção de Deus, nós entendemos todas as coisas, e entendemos os propósitos de Deus. Por que é que nós estamos onde nós estamos? Por que que nós vamos onde nós vamos? Por que que Deus coloca pessoas na nossa vida? Por que que nós saímos e encontramos com algumas pessoas no dia a dia? É porque Deus coloca essas pessoas para que nós estejamos falando de Jesus para elas, para que nós estejamos testemunhando de Jesus para elas. E nós precisamos entender que nós estamos sempre sob a direção do Espírito Santo de Deus. E tudo que você for fazer, já levanta de manhã com esse sentimento, né? Eu estou levantando, glórias a Deus, para servir ao Senhor. E eu vou fazer tudo que eu tiver para fazer na ação do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus. Então eu não vou ter tempo para reclamar da vida e nem das pessoas. Por quê? Eu estou levantando para servir ao Senhor. E onde eu for, eu vou sob a direção do Espírito Santo de Deus. E ninguém é mais importante do que eu nessa vida, porque eu sou servo do Senhor, o nosso Deus. Eu fui chamado para servir a Deus sobre a face da terra. E eu vou onde Deus me enviar, porque eu estou sob a ação do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, então. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos teus servos. Obrigado, Deus, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, para que sejamos, ó Deus, instrumentos de bênção nas suas mãos, Senhor, e para que possamos, Deus, levar esse evangelho precioso a tantas pessoas que estão aí necessitados da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, para que eles possam compreender, Pai, que eles não foram colocados aqui, largados aqui não, mas que tem um Deus Todo-Poderoso que olha por nós, um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, um Deus Todo-Poderoso que nos ama, um Deus Todo-Poderoso que nos chama para viver com Ele e para servi-lo em espírito e em verdade. Olha, Senhor Deus, pelos teus servos que aqui estão,
Olha, Deus, pelos seus familiares, Senhor, onde eles estiverem, os seus familiares, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, e cobrindo-os, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, Pai, e que, ó Deus, nós possamos ver os nossos familiares sempre cuidados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E agora também nós colocamos no teu altar esta salva de oração, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, são muitos os pedidos que aqui se encontram, e nós colocamos no teu altar. Visita, ó Deus, cada um deles, que os milagres, ó Deus, venham acontecer nessas vidas, Pai. Que vidas, Senhor Deus, sejam libertas, Pai. Que vidas, Senhor Deus, sejam curadas de enfermidades, Senhor. Que vidas, Senhor meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, tenham o relacionamento dentro do lar, Senhor, restaurado. Que, ó Deus, caia por terra todas as setas inflamadas no maligno, Senhor. E que, ó Deus, portas de emprego venham abrir para que eles estão desempregados. Nós oramos, ó Deus, abençoando cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, Senhor. E oramos também, Senhor, pelos nossos irmãos. E por aquele povo, Senhor, que está lá no Rio Grande do Sul, necessitados, ó Deus, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Envia, ó Deus, os teus Felipes para aquele lugar, Senhor. Que, ó Deus, os Felipes possam se dispor para estar lá, Senhor, para ajudar aquele povo, Senhor, para falar do teu evangelho àquele povo, Senhor, e que muitos sejam, ó Deus, evangelizados e recebam o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Olha, Senhor meu Deus, por este momento, pela sua igreja, e sopra sobre a sua igreja o teu Santo Espírito, para que saiamos para anunciar, para proclamar o teu evangelho, Pai, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, amém, amém, amém. Eu vim buscar